Os diretores, principalmente da velha guarda, era só porrada. Era autoritário. Era só autoritário. Eu xingava, já chegava pra pôr respeito, já chegava xingando. Né? Ele é dislexo, não adianta você falar, ele não vai decorar nada. Ele não decorava o nome da dupla em 1 minuto. Né? Então, o povo do sítio falava, você vai pro céu, cara. Por mais que você não vai ter aquele caminho, mas vira um exemplo muito grande para você se conectar com outras coisas que você quer. Eu quero montar para os caras, mas você vai fazer vídeo de YouTube, você vai fazer um estúdio para YouTube, então ficou meio um preconceito, assim, né? E isso eu tô falando de 5, 6 anos atrás, é muito rápido. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no nosso canal, dê o seu like, coloque seu comentário e compartilhe esse conteúdo que está demais. Afinal de contas, hoje eu tenho um convidado super especial e você vai saber de tudo sobre os bastidores, de como é fazer a TV brasileira, uma pessoa extremamente experiente. Antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a PKT Studio, do meu amigo João Luiz Borges, ele que é o nosso convidado de hoje, inclusive, para falar sobre esse projeto maravilhoso que é a PKT aqui do Shopping Parque da cidade. Ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil, com a melhor tecnologia, os melhores profissionais e a melhor relação custo-benefício do mercado. Agende um horário com um dos nossos fonoaudiólogos, www.espaçodaudição.com.br. E você, empresário que quer impulsionar os seus negócios, também contrate os serviços da Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa, gerando conteúdos, novos clientes para alavancar o seu negócio. E hoje tenho um prazer imenso de receber um grande parceiro aqui, o João Luiz Borges, um cara que tem uma experiência fantástica de televisão, afinal de contas são mais de 35 anos, né, nessa área. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, aprender. Eu aprendo quase todos os dias nas nossas conversas e acho que é importante também para quem está nos assistindo e sonha em fazer os seus conteúdos, tenho certeza que vai querer te ouvir hoje. A gente vai virando tudo apaixonado por audiovisual, né? Mas a gente gosta também de encontrar pessoas focadas, né? No caso, a gente assiste o seu podcast sempre, né? Porque a gente dá uma assistida nos episódios de todo mundo, né? E é legal encontrar produtores assim, né? Pessoas que estão engajadas em... A gente sempre diz o seguinte, parece que a gente faz só para esse momento. Mas a gente esquece, né? Eu acho que o mais relevante é que a sua videoteca vai ficar pro resto da vida. Exato. Né? É um legado que a gente colecionador deixa, né? de histórias. Verdade. Bom, vamos lá, João. Queria contar um pouquinho a sua história. Afinal de contas, você tem uma história bem interessante. Afinal de contas, você começou trabalhando na empresa que seu pai trabalhava lá na Caterpillar. Conta aí um pouquinho. Aquela obrigação de família, né? Quase uma obrigação, né? Porque a gente cresce. Eu nasci, meu pai já trabalhava numa multinacional, a Caterpillar. Então, assim, a gente via a paixão dele pro negócio. O que acontece? Os filhos vão tudo para a Caterpillar. Né? Eu também trabalhei com meu pai também. Trabalhei acho que 3 anos e meio com meu pai. E eu acho que quem está nos vendo, né, nos ouvindo, é assim, não é ruim não, é legal. Eu acho que isso também traz uma paixão naquilo, que eu via o brilho dos olhos dele, ele falava da companhia de um jeito que eu falava, meu sonho é trabalhar lá. E tudo certo, né? Eu com 14 anos fiz o Senai, que é tudo mirando estar lá. E fiz os colégio técnico, tudo mirando estar lá. Então com 14 anos, quando eu entrei no Senai, a Caterpillar já me contratou como meu jovem aprendiz. Então eu era, realizado, eu já sou funcionário, eu tinha já carteira de trabalho com a Caterpillar com 15 anos de idade. Né? Então nas férias do Senai a gente ia para a companhia. E para mim foi um momento, nossa, mágico. Imagina, eu sou funcionário de uma multinacional. Uma mega empresa. Uma mega empresa, né? Do pai, que é sempre uma admiração. Uma empresa que meu pai já estava num cargo, né, legal, né? E eu, hoje mais ainda, meu pai já se foi, né? Assim, está na nossa memória. Mas hoje, mais ainda, eu reconheço o brilhantismo do meu pai. Porque o meu pai, o pessoal brincava comigo, que eles viam eu lá lavando peça, medindo, lá numa fábrica com macacão. E eles falavam, seu pai não gosta de você não, né? E eu evitava, eu falava, não, meu pai, eu sou eu.
né? Eu não queria que ele falasse, eu sou o filho do Borges. É. Meu pai chamado pelo sobrenome, o Borges, né? Meu pai era meio Caxias, então muita gente até não... o Borges, meu Deus do céu. Então eu não queria ser o filho do Borges. Eu brincava, não, eu sou o João. Meu pai também chamava João, eu sou o João Luiz. Meu pai é o Borges, né? Não tem nada... Então ele me ajudou nos conselhos e não colocando eu nos lugares. Então eu subi, eu galguei, né? Eu saí do macacão e fui para inspetor de qualidade, depois fui subindo, né? Então acho que isso é legal, né? As vantagens de ser o filho do Borges é que você não podia fazer corrida de empilhadeira, né? Um dia eu fui promovido, é assim, ó, você pode ter uma vaga lá, eu passei, fiz os testes como todo mundo, aí, só que a vaga é de madrugada, eu entrava 11 da noite e 7 da manhã. Então, para um jovem de 17 anos entrar 11 horas da noite e trabalhar na sexta-feira, total. Era assim, um martírio, né? Mas eu ia ser promovido, ia tirar o macacão. Aí, a primeira semana eu cheguei lá, estava aprendendo, e o soldador, aqueles, né, tinha 30 anos de solda, e eu estava chegando, moleque ainda, e ele metendo o pau no meu pai, né? Meu pai era supervisor da geral lá de dia. E o outro inspetor que estava me ensinando sabia, né? Ele falava, tipo, falava assim, e ele descascando. Mas meu pai era, às vezes, temido, mas por ser correto, Sim. ser Caxias, a gente falava que ele tinha sangue amarelo, né? Que a Caterpillar, a trator é amarela. Ele brigava por aquela empresa, né? Mas é uma experiência bacana, né? E principalmente, eu acho que o chão de fábrica nos ensina muitas coisas. A Caterpillar deu muitos cursos e tal. E a Caterpillar, queira ou não, ela me trouxe pro vídeo. É mesmo? Conta essa história aí. Meu pai comprou uma câmera, que naquela época, né, em 87, ninguém tinha uma câmera. Quem tinha era uma Super 8, que era muito raro esse profissional que tinha essa Super 8. E aí foi lançado uma Sharp, aonde todo mundo ia poder ir lá na Casas Bahia comprar uma câmera. Então era muito novidade ainda. Era com aquelas fitas grandonas, né? Era VHS, né? Depois que ainda saiu e inovaram uma fitinha menorzinha, mas ainda a primeira foi VHS mesmo. Que era pesada, né? Chatinha de pegar, mas era uma grande novidade. Não é só mais foto, agora a gente pode gravar e pôr no videocassete, né? E meu pai, imagina, eu era novo, né? 16, 17 anos, pegava aquela câmera lá, comecei a gravar tudo. Então eu ia no clube da Caterpillar, eu era funcionário lá, ia, gravava futebol, gravava não sei o que lá. E os americanos, amigos do meu pai, amigos nossos também, de setor, tem muitos americanos, né, que a Caterpillar ela tinha na época 36 países, mas ela é forte dela em Illinois, né, onde começou tudo e tal, nos Estados Unidos. E os americanos, eles começaram a falar, via eu com a câmera, gravava, eu fiquei apaixonado, porque eu fazia curso de foto, então para mim, putz, tudo a ver, né? Eu gostava de foto. E aí eles falavam, pô, você não quer gravar a minha casa e meu local de trabalho porque eu vou embora, né? Eles ficavam 6 meses, aí eles iam voltar. E aí começou a ser uma febre. Aí um pedia, eu ia lá, gravava a casa dele, gravava, nem cobrava. Ele, quanto que é? Não, né? Era meu negócio. E eu comecei a filmar. Eles pediam autorização, eu entrava na Caterpillar com a câmera, gravava a mesa dele, o setor dele, para ele levar de recordação. E aí eu comecei a gostar do negócio. Mas você já gostava antes? Por que seu pai te deu a câmera? Você pediu? Na hora ele comprou, porque nasceu minhas irmãs, são gêmeas, e ele comprou mais para gravar em casa. Como eu fazia curso de foto por hobby, para mim tinha tudo a ver, né? Então era uma foto em movimento, né? Então foi na hora certa, né, de brincar com essa câmera. E o ato de fazer para eles, para os americanos, eu falava, nossa, então o segundo pediu também, você não faz um igual para mim? Não, eu vou inovar. Eu gravei lá em Piracicaba, né, a Caterpillar, então eu gravava o Rio de Piracicaba, o centro da cidade. E os caras, pô, que legal, tal. Então não era um negócio, era um hobby. Só que eu comecei a gostar daquilo. Aí eu falei, puxa, eu quero. Aí comecei. Eu sempre fui muito assim, sempre fui ligado no 440, né? Como é que eu escrevo? Tipo, Piracicaba, que naquela época não tinha, que nem hoje, né? Eles não sabem. O Borel não sabe o que é editar mesmo, editar. Hoje faz, né? Isso me trouxe um negócio muito legal, né? De, putz, eu quero melhorar a apresentação, mas ainda não era um negócio.
Só que isso aí começou, assim, 3, 4, 5 meses, eu já tava... Aí já pedia para filmar casamento, aniversário, porque também ninguém tinha no interior. E aí começou todo mundo me procurar. Eu falei, nossa, aqui é um negócio. Aí eu comecei a cobrar. Cobra virou daqui, empreendedor ali já. virei empreendedor. Chegou uma hora que a Caterpillar estava me atrapalhando, né? E eu achei, inclusive, que falei, putz, eu vou pedir a conta, eu vou abrir um escritório de foto e vídeo. Aí um amigo também falou, eu faço a foto, você faz o vídeo. Aí já virou, eu comecei a falar, não, eu vou trabalhar com isso, porque eu amava, eu adorava aquilo lá. Nossa, eu ia editar, passava a fita de um vídeo para outro vídeo, cortando o que você queria, né? A edição era isso. E aí eu comprei 2 vídeos, aí eu já separava as imagens melhor, já colocava um áudio. Putz, fiquei apaixonado por aquilo, não parei nunca mais. Nunca mais devolvi a câmera pro meu pai, infelizmente eu não guardei ela, fui fazendo negócio, né, trocando câmera. E assim, em pouco tempo eu até fui pedir a conta na Caterpillar, falei, putz, meu pai acho que vai ficar puto da vida, né? Aí eu falei, acho que eu vou pedir a conta. Ele falou, cara, você tem onde comer e onde dormir. Você é solteiro, você mora aqui com a gente, você não precisa se preocupar. Que bom que ele te incentivou. Ele falou, agora é hora de você tentar mesmo. Né? Porque o máximo que vai acontecer é você voltar a pedir emprego na Caterpillar, né? E, putz, foi o grande incentivador, tá vendo? Em vários momentos ele esteve presente nisso, né? E Isso aí, é importante para a gente sentir confiança e seguir tranquilo. Né? Nunca sem mais. aquela pressão de que se não der certo você vai ser julgado, nada disso. E depois você vê, né? Ele ficou muito tempo no interior, ele via, né? Uma vez eu fiz uma gravação lá em Água de São Pedro tinha 40 pessoas da Band, eu dirigindo o projeto, um caminhão, unidade móvel, tudo esse switcher assim dentro de um caminhão da Band. E aí eu levei ele, né? Porque ele não tinha noção disso, né? Aí ele foi lá, ele viu aquela loucura, né? Você já frequentou um switcher de TV, né? São 5, 6 pessoas falando no fone, programa ao vivo, era Zezé de Camargo ao vivo e tal. E puta produção, né? E ele ficou ali no cantinho olhando aquilo, você vê que ele ficou emocionado, sabe? Pra mim foi maravilhoso. Que alívio, o auge, né? Ele só falou pra mim depois, no final, ele falou assim, vocês são tudo louco. Meu Deus, eu não entendi nada com quem você estava falando. Eu falei, não, aqui Só que a coisa acontece, né? Tudo funciona. E eu vou te falar, parece que eu não trabalhei a vida inteira. Eu adoro o que eu faço. Me conta um pouquinho, você passou pelas grandes redes de televisão como diretor? Eu acho que eu tive, de novo na minha carreira, uma sorte também, né? Existe sorte. Eu estava preparado para a oportunidade, né? Eu acho que eu estava preparado para uma oportunidade ímpar no interior. Foi quando eu fazia curso, eu fiz uma oficina lá na Globo, lá de Campinas. Onde tinha coisa, eu estava me metendo. Então eu estava me preparando. E esse é o aviso para quem gosta do que faz. Se prepara, porque não é só aquilo que você planeja, vai surgir coisas também no caminho. E eu estava preparado para a hora certa. A Band antes, né, por exemplo, eu queria conhecer dentro de uma TV. E eu me sujeitei a uma vaga de vendedor de anúncio de publicidade na Manchete, na antiga Manchete. Sim. Você vê, não era nem eu nunca fui vendedor, mas tinha uma vaga de vendedor. Eu falei, então, sendo vendedor, eu vou entrar lá, você funciona, eu vou entrar. Então, assim, de novo, né, o sonho de estar naquele lugar, e fui fazendo, entrei, fui vendedor. E a Manchete, o forte dela era no Rio, né? Não vendi quase nada, eu vendia Clodovil na época. Clodovil era o mais fácil de vender publicidade. Mas, você vê, mas, enfim, quando surgiu uma oportunidade no interior, a Band quis terceirizar o jornalismo. E ela procurou produtoras de vídeo que pudessem representar ela em 5 lugares do interior de São Paulo. Uhum. E me indicaram. Aí o cara chegou e falou, olha, eu fui em 2 agências em Piracicaba, os 2 indicou você. Então eu acho que você tem alguma coisa aí, vamos conversar? Vamos conversar. E eu achava que era só sobre esporte, porque na época a Band era o canal do esporte. Isso, e eu nunca fui muito... Vale. Naquela época. E eu nunca... O logotipo da Band naquela época era verde e amarelo. Exato. Quando passou de preto e vermelho para verde e amarelo. Tanto esporte que eles tinham. E eu, como não era muito ligado, você acredita que no primeiro momento eu falei, olha, vou indicar um pessoal que faz bastante esporte aqui. Ele, não, eu quero conversar com você, porque você foi indicado por 2 agências, e uma das agências a gente trabalha muito com a gente. Ele falou, fala com o João antes. Mas você já tinha a sua produtora? Eu tinha a produtora, filmava aniversário, casamento. Eu me especializei muito em formatura e telão. Uhum. Transmissão para show, em clubes, tinha os telões, né?
Eu fiz Mamonas Assassinas, fiz um monte de artista grande, né? Aí quando ele falou, ó, você vai fazer notícia, a gente precisa receber essas notícias que acontecem em 12 cidades. E em troca, eu vou te dar um espaço na Band. Então cada notícia representa X dinheiro. E você depois vende a publicidade, você vai ser a Band em Piracicaba. Você vai a Band em Piracicaba. Se alguém vai anunciar na Band, é com você que vai ter que falar. Não é mais com Campinas. Ele falou, cara, oportunidade. Uma produtora no interior representar uma emissora como a Band, cara, ele tentando me convencer. Hoje eu falo, depois fiquei muito amigo dele, Sadi Vital, hoje está em Brasília. Cara maravilhoso, ele virou meu amigão, tal. Ele era muito amigo do Neto, quando o Neto começou na Band. Então, assim, putz, a gente ia junto, que os dois são de Valinhos, eu passava de Piracicaba, pegava os dois e vinha para São Paulo. Então, assim, depois, putz, viramos amigos, mas no começo ele estava tentando me convencer. Olha que negócio. Oportunidade batendo, eu tinha que estar lá de joelho pro cara. Mas você vê, de novo, oportunidade, tá preparado. Eu falei, vambora. Me virei, vim para São Paulo, comprei uma câmera Betacam usada, porque era caro demais, né? Era, o nível amador para profissional não é que nem é hoje, que o celular grava 4K, você pode mandar para TV. Né? A câmera era tão cara que eu lembro que eu trabalhei na Sharp. A minha primeira foi Sharp. E a maioria das câmeras vendidas era por meio de consórcio. Consórcio. Pra você ter uma ideia. Mas você sabe que essa do meu pai foi consórcio dentro da Caterpillar. Né? Pagava 10 amigos, cada um pagava. É isso aí. Olha que legal. Você vê como era caro. Não, essa Betacam eu comprei usada de uma produtora do TVT que tinha aqui no Ibirapuera ali. Eu nem vinha para São Paulo, eu vim com medo de comprar um negócio. Comprei uma usada, sabe? Puta risco, né? Mas era a minha alma por uma câmera usada, né? Mas comprei, atendi a Band e aí começou a parte de TV. Né? Eu acho que eu comecei a crescer nesse momento, porque eu fazia TV local lá, TV educativa, materinha lá, gravava basquete, que lá tinha a Paula e a Magic Paula, né? Do basquete tinha muito jogo, eu gravava para as emissoras pequenas, comecei a fazer para a Band. Mas também era um desafio porque não era só executar, ir lá e filmar, você tinha que criar tudo, né? Era 100%. Eu fiz o treinamento com a Band, né? Eles dão um treinamento que pra gente poder fazer, que nem o jogo do 15, eu fazia 15 Rio Branco e União Barbarense, que era a região, os 3 times que eu tinha, todo jogo que ele tinha, eu tinha que mandar uma equipe, gravar, só para pegar o gol. Né? Era só o gol que eles queriam, mas eu tinha que gravar inteiro, né, para não acertar o gol. Né? Então, assim, eu acho que foi um aprendizado, foi quando eu vislumbrei a TV, daí eu comecei já, não, eu quero trabalhar com TV, eu quero ir para São Paulo, aí comecei com a cabeça de sair do interior, que o que me dava mais comercialmente, que era bom no interior, era vídeo institucional, vídeo para empresa, que inclusive eu gravei muito para Caterpillar, muito. Porque para eles era uma facilidade. Eles chamam o João, ó, sabe o Scraper? Tá precisando gravar lá. Eu já sabia onde que era, sabia tudo, né? Nasci lá Conhecia dentro. as pessoas. Então, acho que, graças a Deus, foi tudo na hora certa. Foi um aprendizado a TV local para depois eu ter essa chance na Band. E eu fui lá e fiz bonito. Né? Acontecia coisas em Piracicaba que eles nem tinham pedido. Eu mandava, ó, vê se você quer usar. Caiu a ponte aqui, ó. Tá. Então, assim, porque eu gostava. Né? Eu não fazia o que eles pediam, fazia o que eles pediam e mais o dobro. Né? Então, quantas furos de reportagem que eu peguei na raça, entendeu? Porque já não era mais dinheiro, era tipo, não, eu quero entregar essa notícia. Então, o pessoal na Band de Campinas, puta, eles... E era uma época que não tinha internet, não tinha nada para você caçar Zero. notícias, tinha que estar atento, conversar com muita gente, estar atento a tudo. Hoje a gente manda imagem um pro outro. Eu fazia notícia, tinha que ser até as 4h30 estourando. Aí corria na rodoviária, colocava um envelope, eu tinha um acordo com a AVA, que era transportar ônibus, Piracicaba, as cidades ali. Então eu tinha acordo com a AVA, eles já estavam avisados, eu chegava lá com o envelope. Tinha que mandar para poder rodar lá, né? Eu mandava pelo ônibus, então como era 40 minutos de viagem, então eu pegava, ó, deixei no ônibus das 5, avisava a redação da Band. Aí um cara da moto lá de Campinas ia na rodoviária, esperava o ônibus, número que eu passava, chegava, ele já pegava a fita e levava para a Band. Você vê hoje, né, como é que funciona. Né? Hoje é tudo. Então, mas a gente não só faz parte dessas histórias que a gente vai dando valor hoje tudo que a gente tem, mas eu acho que eu deixei isso também, eu falo com todo mundo, com os nossos técnicos, né, na oportunidade, nos meus treinamentos, nas mentorias, eu acho que
A maior ferramenta hoje de treinamento para esse é a teoria do fluxo. A base da teoria do fluxo é ter paixão no que faz. Então, nossa função, nosso trabalho não é só um negócio. Se for só um negócio, vai ser aquele básico, né? O nosso negócio tem muitas variáveis, é tudo muito arte, né? É tudo muito... Você precisa de um pouco de tato, né? O Borel, por exemplo, os outros técnicos, né? O Lucas, todo mundo. Putz, aqui veio 2 hoje, então é mais pra cá. A luz é um pouquinho menos, porque o cabelo é branco, o contra vai gritar muito. É São arte. muitos detalhes. Não tem, assim, aqui a 2 metros pra frente, não tem. A altura, eu assisto o vídeo e falo, meu, por que essa câmera tá alta? Por que ele não abaixou na altura dos olhos? Então, se você pegar aqui a câmera, ela tá na altura dos meus olhos. Isso é neurolinguística, não é o João, o Borel, você que fala, não, eu gosto. Você gosta, mas quem vai assistir, sabe? Então, é uma sensibilidade que a nossa profissão, quem trabalha com audiovisual, tem que ter. É uma pintura de quadro, né? E aí, de novo, a paixão, né? A gente está presente naquilo ali, né? Não está só para ganhar. Tanto é que hoje o PKT é um propósito, Sim. né? Cada vez mais a gente pega alguns que falam, meu, isso é muito legal tá aqui. Então, de todas as condições, é o contrário. Para quem tem muito a oferecer, né? Porque às vezes se o projeto, lógico, precisa às vezes de um auxílio, é outro auxílio, é ensinar a pessoa a vender, ensinar a pessoa a fazer. Outros putz, vamos estar junto, vamos pôr na emissora, vamos, né, que a gente... Porque vem arte junto, vem coração junto, e tem vários, graças a Deus a gente olha assim, alguns e fala, meu, que legal, que projeto, quantas pessoas envolve, né? E vem, conhece o projeto. Hoje, né, que eu estava te comentando nos bastidores, vem um profissional de uma grande emissora, num grande negócio, através de um amigo também que tem uma história muito grande. Pô, o cara fala, meu, que legal isso, legal. que tranquilidade. Eu imagino a tranquilidade de quem produz, ter uma retaguarda. Você vai nos outros estúdios apertadinho, só faz aqui, você pergunta, não, é assim. Então é o nosso propósito, né? Não deixa de ser mais só um negócio. Eu acho que toda criança tem algo similar, né? Recentemente o Leon Lobo esteve aqui Sim. e ele Meu falava amigo, meu vizinho de produção. E ele falava assim que desde a primeira vez que ele viu uma televisão que o pai dele colocou, ele já falava, um dia eu quero estar ali dentro. Eu acho que toda criança um dia, né, já brincou de ser um apresentador, alguma coisa. Então, existe um sonho dentro de cada um de fazer a sua arte, né, de criar o seu conteúdo, criar aquilo que gosta de fazer. E eu acho que esse modelo de negócio que você trouxe por meio da PKT, eu acho que facilitou esse processo. Comigo mesmo foi assim, há quanto tempo eu não queria colocar esse projeto para funcionar, mas você não sabe como você vai começar, aonde eu vou fazer, como eu vou estruturar. E de repente, quando eu vim visitar aqui o estúdio, foi quando eu te conheci, e a confiança que dá, você sabendo que por mais que você não está no dia a dia, mas sabendo da importância e da experiência e do know-how que você tem, que traz para toda a equipe, dá uma tranquilidade, um estímulo tão grande para fazer as coisas que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque você acaba dando voz a milhões de pessoas. E assim, é bom para quem assiste, porque às vezes, quantas vezes eu sou consumidor de podcast, pô, eu vejo aqui um trechinho, lá, quanto eu aprendo aqui, um pedacinho ali, você une tudo no final do dia, no seu lazer, de vez de ficar vendo bobeira, a gente assiste pessoas dando opinião, o traçado que uma pessoa levou para a vida profissional, você fala, putz, que legal. Por mais que você não vai ter aquele caminho, mas vira um exemplo muito grande para você se conectar com outras coisas que você quer. Então, imagine quantas pessoas você hoje tem um outro tipo de contato, que te conheceu, que você conheceu ela, que vocês juntos deixaram algo lá na videoteca da vida, aí, que hoje o YouTube é o maior, mas tem outras plataformas. É o maior repositório de conteúdo. Então, a gente triste ver tantas coisas ruins, mas que bom que
Vamos jogar água limpa no negócio, né? Vamos colocar conteúdo bom. Quantas pessoas impacta daqui 1 ano, daqui 5 anos você vai ver uma entrevista, puxa, que legal, vamos fazer de novo, eu quero ver o que mudou na sua... Cara, então é uma coisa absurda, né? Não, eu sou suspeito porque eu gosto do vídeo, eu gosto da TV, essa é a nova TV, né? Que você Exato. opta por ficar ou não, assistir de novo ou não, ou querer ou não, né? Hoje você tem liberdade de escolha. Mas que bacana que cada um faz o seu papel naquilo, busca. Um outro dado que eu fiz parte, né, daquele lado que era só TV. Quantos davam entrevista? Não é o ego. Quantos podiam debater? Ó, nós estamos debatendo o Poucos. traçado de vida, de querer fazer aquilo que fez bem. Para dar esse exemplo, ninguém, né? Era 0,00001% de pessoas que tinham chance de sentar e discutir um assunto. E o tempo Né? de TV é muito curto para Muito você curto. debater E qualquer assistiu, coisa. assistiu. Não assistiu, esquece, né? E muitas vezes você não consegue dar uma grande profundidade, como Sim. hoje os podcasts eles conseguem. Sim, e você opta se você quer assistir ou não até o fim. É. Se estiver legal, faz sentido para você, é democrático, né? Tem os cortes que facilitam, né? Facilita para promover e você, poxa, a gente precisa disso, a gente precisa muitas vezes, a nossa opinião vale muito e a gente ficava cada um no seu cantinho, né? Então, que bacana para quem quer trabalhar no audiovisual e falar, para mim foi assim, para você pode ser diferente, mas olha, olha que interessante, eu fui dar uma palestra um dia numa TV, onde tinha muitos jovens. Então o cara falou, eu quero que você vá lá, porque você tem um trabalho muito grande no passado dos independentes, né? Dirigir programa independente, sempre produziu programa independente. Eu nem tinha podcast ainda, tal. E eu fui lá e resumindo, né, aquele monte de jovem, tal, e tem sempre aquele engraçadinho, sabe, do fundão, que ele quer ele quer ser um engraçado, tal. E ele falou assim, eu falando, motivando eles, né? Olha assim, olha assado, o caminho, é o teoria do fluxo, tentando, né? Eu fui lá fazer meu papel, né? E o espertão lá falou, posso... Mas se você tem toda essa habilidade, você está dando todo esse incentivo, esse caminho para nós, e você trabalha na Rede Brasil, que é uma TV pequenininha, ele falou na época, assim, desse jeito, tirando o maior barato. Você dirige na Rede Brasil, que é uma TV pequena. Então, com todo esse ensinamento, por que você não está na Globo? Eu falei, olha, em primeiro lugar, sucesso não é só quem está na Globo. Exato. Então, todas as emissoras precisam existir. E cada um tem o seu espaço. Eu, por acaso, nunca mandei um currículo na Globo. Será que eu não gosto da Globo? Não, pelo contrário. Eu acho que todas são interessantes. Só que eu quero ter minha liberdade. Eu prefiro ser diretor artístico de uma emissora, que não é tão grande assim, mas eu tenho liberdade, eu sou pessoa jurídica, então eu posso ter a minha produtora, meus projetos, eu viajo, eu faço documentário. Eu quero essa liberdade. Nada contra quem está na Globo, mas se eu quisesse, eu pelo menos tinha mandado um currículo. Sim. Na minha vida inteira eu não mandei um currículo na Globo. Agora, quer que eu te falo mais? Vocês podem ir muito mais longe do que eu. Porque todo esse exemplo aqui, eu não fiz faculdade de jornalismo para estar aqui. Então eu nem aqui deveria estar. Nem na Rede Brasil era para estar. Foi raça mesmo, foi porque eu era apaixonado pelo negócio. Então, eu inverti para ele, eu falei, ó, vocês podem, vocês são tudo estudantes de jornalismo. Te vejo na Globo, fala para ele. Hein? Vocês estão todos estudando jornalismo com a sua idade, com a faculdade. Cara, vocês podem voar. Eu vim na raça, estou em São Paulo dirigindo uma TV, diretor artístico dirige a TV, não só um programa, sem faculdade. Mas eu tenho meu MTB por tempo de trabalho, eu tenho meu DRT por tempo de trabalho. Então, assim, antigamente não tinha tudo isso que vocês têm hoje, um monte de faculdade. Era caríssimo, eu tinha que trabalhar, eu tinha filho, eu tinha que me virar. Falei, então aí inverteu, né? Falei, você pode, mais do que ir aonde você quiser, né? Então você vê que o sucesso, né, é fazer o que você gosta, evoluir como pessoa. E hoje todo mundo consegue dentro dos... Você não precisa de uma TV para poder discutir um assunto. Exato. Então eu acho que é prazeroso ver. A gente assiste lá pelo nosso sistema, a gente assiste todo mundo que grava, né? A gente vê uns projetos, todos os projetos, fala, meu, olha que legal isso. Essas pessoas estão fazendo diferença para 1, 2, 5 mil, não interessa. Estão fazendo diferença. Se fez para alguém, tá valendo. Né? Tá valendo, né? Exato. É muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi trabalhar com Marlene Matos?
Então, foi um acaso, né? Então, quando eu estava na Band de Campinas, toda essa parte da Band de Campinas, a gente fez jornalismo, foi muito bom, muito legal. Aí veio um convite para que eu dirigisse as externas, toda a parte externa de um programa que ia ser lançado na Band. Então ia vir um diretor ex-Globo, né? O Paulo Neto, que já se foi, mas era um baita profissional. Ele foi muito ligado a efeitos visuais em novela. Uhum. Então a vida dele inteira foi Torre de Babel, ele que fez a explosão do shopping. Ah, é? Eu não assistia, eu fiquei sabendo por ele, tá? Quando ele contou, mas ele foi um cara que todos os efeitos, teve uma explosão no shopping, ele que fez a maquete, a explosão. Hoje é feito com outras coisas, Sim. mas antigamente era maquete. E dava uma enganada violenta e parecia que explodia o shopping mesmo, né? Câmera balançando com fumaça e um negócio de fogo numa maquetezinha, tudo misturado, né? Então, ele tinha uma experiência grande e eu ia ser o diretor de externa. E viemos para o projeto, eu feliz que eu vim para a Band de São Paulo, já era uma, né? A visibilidade nacional. Visibilidade nacional, o programa ia ser apresentado inicialmente pela Tânia Amara, mas depois foi o Sérgio Reis, que foi legal também e tal. A Tânia também é maravilhosa, mas aí acabou não dando certo para algumas coisas. E aí foi o Sérgio Reis e eu vim. Justo naquela fase, nós chegando na Band, foi gravar o piloto, o Paulo Neto teve um problema de saúde, né? Ele teve um infarto, mas não foi tão grave, mas ele falou, olha, se afastar, não né? quero passar por isso, o negócio vai perigoso, eu não quero. E aí eu acabei ficando como diretor do programa, porque eu estava me dando bem com o Sérgio, o pessoal, não, nós vamos achar, não, o Sérgio, não, deixa o João, eu quero que fique, porque ele me viu sem concorrência, né? O Paulo Neto, super maravilhoso, só que tinha o ego. Ex-Globo, ex-Record, ex não sei o quê. Então ele chegava e falava, entra pela direita, sei lá. E o Sérgio Reis também com o ego, entra eu quero pela esquerda. Então ficava aquela... E eu de longe, gostava de neurolinguística, lia muito sobre isso, me ajudou demais. E sempre vendo de fora, né? Falava, puta, meu, estão brigando, dois mestres brigando o ego. Aí quando eu tive essa oportunidade, eu conquistei o Sérgio para ir. Então eu respeitei a história dele. O João, ex-nada, que veio da Band de Campinas, eu estava na minha. E entregava um trabalho legal. Então eu unia a equipe, eu precisava daquela equipe grande, era um programa de auditório, Sim. 300 pessoas sentadas. Então eu vim na manha, sem, né? Eu nunca tive ego, menos ainda naquele momento. Então eu vinha, gente, ó, preciso de vocês, eu estou assumindo aqui temporariamente, mas eu preciso de vocês, você é um super câmera, ó, cara, eu já vi que você é demais na câmera na mão, continua ali, me dá uma, sabe? Então eu conquistei, aquele bravão saiu e entrou um cara mais gente boa, falei, conquistei eles, eles vão me ajudar. Todo mundo me ajudava. A equipe falava, não, João, tamo junto. Porque eles sofriam com o outro dando porrada. Isso é importante, né? Porque ninguém faz nada sozinho, ainda mais na televisão. Os diretores, principalmente da velha guarda, era só porrada. Era autoritário. Era só autoritário. Eu xingava, já chegava para pôr respeito, já chegava xingando. Né? E eu cheguei na reunião, gente, olha, não sou daqui, sou da Band de Campinas, mas quero fazer o meu melhor com vocês. Chamei todo mundo pro meu lado, né? E quem era diretor artístico era Marlene Matos. Então, que também tem fama de ser autoritário. Pelo amor de Deus, é um negócio, hoje não, depois a gente chegou a conversar depois, numa época mais aposentada e tal, ela fazia o papel também, ela foi polêmica, cada profissional teve a sua história, um porquê às vezes de fazer daquele jeito. O conhecimento que ela tinha também. Porque, veja bem, ela é uma pessoa inteligente, muito inteligente, também começou lá na relação, mas muito inteligente, que soube aproveitar a oportunidade, né? Ela pegou uma artista grande, que já estava no auge, uma emissora grande que dava toda a condição para ela. Podia uma outra pessoa ter as mesmas coisas, não fazer o que ela fez. Errou em algumas coisas, pelo que a gente ouve depois da história, a gente começa a ouvir os bastidores, todo mundo erra. Né? E tudo bem, foi o melhor que ela pôde fazer, talvez foi N motivos que ela foi um pouco mais dura e, enfim, como empresária, eu acho que foi ruim, né? Misturou empresário com diretor,
E isso não é legal, né? São duas áreas conflitantes, né? Então, quem cobra é quem contrata e quem, né? Então, Sim. não dá para... Enfim, ela estava no momento que veio de uma emissora grande para uma emissora menor, Globo para Band. Então, acho que o ego já fica ferido um pouco, né? Então, ela chegou brava, né? Então, as porradas e E tal. às vezes o ambiente é totalmente diferente, É, né? Uma Rede e, Globo, uma Band, são ambientes então totalmente dá para ver, distintos. eu não tenho making off, mas eu tenho algumas fotos da época. Dá para ver assim, ela ali, aquela cara de. E eu lá no meu canto. Primeiro que eu era o diretor de externa, na verdade. Eu estava fazendo provisoriamente. Então ela não dava porrada em mim, né? É isso que eu ia te perguntar, se tomou uma porrada, Não, não? não. Ela é respeitosa no meio, assim. Ela passa uma autoridade. Eu aprendi isso em neurolinguística. Cara, neurolinguística para mim foi o grande ensinamento até hoje. Serve para todas as Eu trabalho com áreas. gente, não com câmera. É, Aí você trabalha com gente, não com câmera. O que ela tinha que fazer ali? Ela queria o respeito por intimidação. E tem muitas pessoas assim, tipo, tem. né? A pessoa que vem, você está falando com ela, ela está olhando o relógio, ela está todo momento comunicando que não, o que é importante aqui sou eu. Até quando você está falando, né? Ela fica aqui, ela não te olha. Então, existe N maneiras do narcisismo aparecer ali e tomar conta. Só que eu tinha um pouco de neurolinguística. Hoje eu tenho bem mais, mas eu tinha já um pouco. Então, assim, eu era o que fazia o pano quente. Então, assim, ela veio dar uma porrada na equipe, Ela olha ensinou lá, para você. deixava a hora que ela saía, eu falava assim, gente, fazia até um sinal pro câmera, Releva. tipo, releva, fica na... Você entendeu? Então, assim, eu fazia o meio de campo, porque aquele cara desanimado, desmotivado, é um programa que eu vou dirigir que vai se fuder. Um dia o cara ia partir pra cima. Ele falou: vou ser mandado embora, justa causa, mas eu vou dar uma porrada nessa mulher. Falei, cara, olha pra mim. Cara, um N problemas na casa dele. Conheço o cara, é um operador de áudio. N problemas. Ela veio gritando. O cara já chega estressado Cara, aí, né? eu fui assim, falei, meu Deus, ele vai bater nela. E aí ela saiu, não sei o que lá, porque eu falei, cara, chamei lá no cantinho, lá, fui lá, falei, cara, você é um puta, cara. Não perde pra ela. Não perde pra ela. Até porque é um meio muito fechado. Se você se É, queima ali, falei, você fecha cara, as portas para sempre, né? não vou falar. Marcelo tem um monte de Marcelo, mas o apelido, se eu falar, todo mundo no meio vai saber. Cara, um cara brilhante. A última vez que eu encontrei com ele, tava no Altas Horas, fazendo o áudio do Altas Horas. Então, assim, cara, eu falei, você é brilhante, cara. Deixa ela errar. Você não. Você é nosso. Deixa ela errar, cara. E ele, mesmo assim, falei, deixa ela. Ela vai errar, você não. Porque amanhã não tá mais aqui, cara. E você, sim. Nós, sim. Você vai prejudicar eu. Ele saiu de lá, engoliu. Falei, cara, né, vai tomar água com açúcar, vai. Mas assim, olha que destempero, Pois é. né? E ela é brilhante, só que ela vem com na época, né, tinha aquela autoridade e o respeito por medo. E eu acho que eu consegui o respeito por admiração. Uhum. Que Tipo, é o não, eu melhor, né? não vou ferrar esse cara porque É. esse cara tá sendo honesto comigo. Ele tá brigando por mim, então eu não vou ferrar. Por você eu não vou fazer. Então, obrigado, né? E aí se acaba depois ele sendo nos meus braços, né? Você vai dirigir um projeto, o câmera, se ele quiser, ele te ferra, Pois é. né? Ao passo que eles brigavam para dar certo, Até né? porque a responsabilidade é do diretor ali, não tem jeito. E vou te falar, foi um mês. Ela saiu, ela não ia aguentar ali. Ela não ia. As condições, a gente brincava até, na Globo tinha 30 pessoas na equipe, aqui tem É 4. outra É estrutura, é 4 outra produtores. grana, é tudo. Ela vinha, mas por que não? Porque não tem gente, tem 4 pessoas. Então, assim que a gente começar a fazer, vai ter uma pessoa se deixarem contratar. Então, não tem milagre, né? Também tem que responder na altura sem ser agressivo, Sim. né? Então, ela vinha, ela via que tu respondia na hora. Você tem a resposta na hora, certeira, sabe o que tá falando, a pessoa não é besta. Ela já desconversa e tal, né? Foi uma relação, assim, pouca, muito pouca. E ela não. Porque eu também vou na neurolinguística, né? Sim. Também se bater, você tem que ir também levar o tom, porque opa, né? Senão eu me desmoralizo com a equipe. E uma equipe de um programa de auditório é 40 pessoas. Então não é fácil, né? Teve um caso que depois ela saiu, entrou o Ednilton, pessoas maravilhosas. Mas
Teve um caso, logo no começo, eu fiz o roteiro, tava no Twitter, o Sérgio Reis falou, ele tava meio bravo aquele dia, e eu falei no ponto pra ele, não, falei de uma atitude que tinha que fazer, ó, depois disso tem que ir lá. Ah, não vou. Era gravado, então ele tava naqueles brechinhos, ele falou, não, eu vou fazer pra cá. Tipo assim, né, não sei os detalhes, não lembro detalhes, tipo assim, ó, Sérgio, depois tem que ir pro lado direito entrevistar nessas mesas. Não, eu não vou, eu quero falar com fulano. Tipo, tá com a pá virada, ele é ele me beija, desde aquela época. Ele chega, me beija, tudo bom, grandão, e fala. Então, eu sei que ele tava nervoso e eu brinco com ele. Você é um velho, é um chato, ele vai ficando velho, vai ficando chato. Então, a gente, no carinho, mas é isso, não é? A gente também... E a equipe inteira no Twitter lá em cima zoaram eu, né? Falou, lá, jogou o roteiro pra cima, brincaram, né? O Neiri, que era o corte, lá jogou o roteiro pra cima, falou, tal. Em seguida, ele, e agora, João? Não sei, você saiu do roteiro. Agora se vira. Aí eu sabia que ele podia fazer, ó, agora você volta desse lado pra gente fazer aqui. Mas eu, pra dar uma... comunicar sem palavras, eu falei assim, eu não sei o que você quer fazer. Ué, você não foi para esse lado, o roteiro tá para lá, agora não sei o que você quer fazer. Ele, depois disso, tudo obedeceu certinho, né? até a vírgula. Ele falou, agora me lasquei, né? Então deixa eu obedecer. E depois pediu desculpa. Então, assim, a gente tem emoções ali dentro, né? Egos, emoções, pessoas, gente, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você dirigiu muitas personalidades, né? Sérgio Reis, Amanda Françoso, né? Várias personalidades aí. Fatioli, Hermano Henning, com características totalmente Dias, né? distintas, né? Alguns mais fáceis de conduzir, outros talvez com personalidade um pouco mais forte. Quem foi o mais desafiador para você? E que história você tem interessante de alguém ali que, além dessa do Sérgio Reis, que teve que parar a coisa no meio do caminho, vamos lá passar linha, vamos conversar. Eu acho que cada um tem uma característica, né? Cada uma tem uma característica difícil. O Sérgio, por exemplo, eu era recém-chegado em São Paulo, ele tinha o universo sertanejo na cabeça dele e eu tinha que dirigir. Eu fui na 25 de março, nos primeiros dias meu em São Paulo. Que eu não tinha como ir chegar aqui. Você vai comprar DVD, era caro, e nos DVDs tinha o extra, não tinha? O extra não contava a vida do artista. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu não posso ser o ignorante, porque eu não ouvia tanto sertanejo na minha vida, né? Teve que aprender. Eu era amigo assim, conhecia o César de Paulinho, que é de Piracicaba, mas assim, eu não tinha, o universo era tudo muito novo. E quando eu teve essa virada do cara sair, eu fui para diretor do programa, fui na 25 de março, comprei tudo que eu achei lá. Dupla tal, dá. Acho que é desconhecida, dá. Pirata, né, mais barato, comprei todos os DVDs e comecei só para assistir os extras. Porque no extra todo mundo conta, porque nós começamos não sei aonde. Fiquei informado. Né, eu acho que a desinformação é ruim para dirigir um programa, né, então... eu acho que então foi um desafio, Sérgio, né? Porque eu tinha que me inteirar do mundo sertanejo muito rápido, foi de uma hora para outra, não foi planejado. Na segunda eu era diretor de externa, que estava mais tranquilo, eles que iam ter que resolver as coisas, e na terça eu era o diretor do programa e o Sérgio falou, e aí, põe essa dupla ou não põe? Quem é essa dupla? Né? Me apresenta. Né? E fui estudei, fiz a lição de casa. Mas cada um tem uma dificuldade, né? Que nem o Sérgio Aibe, que até hoje faz o Giro Business. Fiquei 5, 6 anos com ele, quase 6 anos, dirigindo um programa de negócio. Programa muito legal. Só CEOs, números, muito quadrado, né? Assim, tem que ser 3 minutos, 10 boletins de 3 minutos e um programa de meia hora. Que na época ia na Gazeta e os boletins iam na Band News. Depois JBN, depois Band News. Fiquei 5 anos, quase 6 anos. Toda semana um CEO. Então o CEO, a tua câmera não pode respirar, às vezes, sabe? É umas coisas... Você tem que estar atento a 1000 coisas, porque vai chegar o presidente da Nestlé lá e não pode atrasar, o microfone... Então, assim,
Tem que funcionar tudo. Né? E o Sérgio, aprendi muito com ele, né? O Sérgio Aibe, ele é muito metódico, ele quer certinho, tá certo, né? Tá certo que tem, às vezes, equipamento, é equipe, é um ser humano, então, assim, mas a gente tinha que se preparar, entendeu? Já deixa o microfone em reserva lá. Não tem chance de você falar, não parou. Não parou. Então, é um desafio, porque ele tem um nível de exigência que foi bom, que é bom, ele é Sobe a responsável. régua também. Não, ele não quer fazer papelão. Não. Só que eu conheci com ele 180 CEOs, entre CEOs e diretor, porque ele gosta do último nome, não vem com... Então eu conhecia das empresas, das marcas e tudo, eu conheci, e eu lembro das histórias, do cara contando a história, você sentar na frente de um cara, o CEO do McDonald's América Latina, Marcelo Rabach, conta a história como ele começou como balconista. O Antônio, que foi da Avis, puta, o Carlos, o maestro, né? Sim. Sensacional as histórias. Pô, então, assim, é uma oportunidade única. Então tem uma dificuldade. Que é legal, que atrás do sucesso tem as dificuldades, tem as barreiras. E outros, né? Eu fui para um programa feminino, fiquei 14 anos com a Nani Venâncio, diário. Então a gente cria uma sinergia que se torna fácil. A Nani é maravilhosa, assim, uma pessoa que se tiver que improvisar por alguém ali na frente dela agora, ela vai tirar de letra e ela parece que estudou uma pauta e ela vai, entendeu? Então são características diferentes. O Hermano Reni, muito disciplinado. O Vanucci, né? O Vanucci, o último projeto dele foi com a gente, né? Eu estava meio irritado, né? Já, é assim mesmo. Tá. A gente tem que entender. Né? A gente, como diretor, a gente fala, tá bom, mas eu preciso da sua cabeça de novo, você precisa falar de novo, vamos lá. O Ney Gonçalves Dias, que eu, tenho uma admiração por esse cara, demais. Esse cara é muito inteligente, ele lê todos os dias jornal ainda. É mesmo? Todo dia, 2, 3 horas antes de entrar pro jornal, antes de entrar pra fazer o vídeo. E tá com 70 e poucos anos, quase 80 anos. Então, assim, ativo, memória. Você fala, Família Fleury, em 1980. Então, assim, cada um tem uma dificuldade, cada um eu aprendi demais. E isso é fantástico, né? Sem dúvida. Isso, a Gisele, que é nova, Gisele Alves, que eu fiz recentemente, que veio de novela para fazer entretenimento. E começou com a gente, né? A gente falando, quer fazer... E essa adaptação de pessoas que vieram de outras áreas, como o Sérgio Reis, que sempre foi atrelado à música, Sim. Ou às vezes um ator que passa a apresentar um programa, é difícil, às vezes, essa adaptação? Olha, eu nadei um pouco contra a maré que eu via. Então, todo mundo da velha guarda dirigia um programa, era assim, ó, eu faço o texto, você começa como eu quero, você vai chamar aqui, depois você senta ali, aí você faz ali, e eu fui sempre contra isso. Então, eu comecei na neurolinguística. Então, quando eu vim para dirigir programa, isso é o caminho mais errado do mundo. Não estou falando que eu sou dono da verdade. Eles têm o jeito deles, só que eu vim com outra proposta. Então todo mundo, não, cara, você é muito, deixa o cara fazer o que quer. Uma vez o Juca Silveira, da Band, uma vez depois da reunião com todos os diretores, Sim. Toda sexta-feira. Mas João, não pode deixar muito solto, porque o Juliano César, que é o que entrou no lugar do Sérgio Reis, era um cantor country. Ele era dislexo, faleceu. Ele é dislexo, ele era engraçado, ele era um meninão, ele deu um jeitão muito, né, à vontade. E eu deixava ele ser ele. E eu tinha muitos comentários por trás, muita gente falava, eu adoro esse programa. Porque senão perde a essência. Né? E uma vez eu falei, Juca, vou te falar, aí eu expliquei neurolinguística para ele. Falei, quem tá lá em casa sabe que tá ali no TP, é ruim. Ele é um cara divertido, não adianta pôr lá. No ponto, eu falava assim, Juliano, agora é Marlon e Michael, a dupla. Você contar até 10, ele ia chamar a dupla, ele falava, como que é mesmo, João? Ele é dislexo, não adianta você falar, ele não vai decorar nada.
Ele não decorava o nome da dupla em 1 minuto, né? Então, o povo do sítio falava, meu, você vai pro céu, cara. Porque ainda bem que era gravado, né? Porque então ia ter que... Então, eu trouxe a neurolinguística para dirigir. E aí, a gente não molda as pessoas. A gente aproveita o que ela é. Se ela for muito diferente daquilo que você quer, contrata outra. Então, eu sempre dirigi da maneira minha, de neurolinguística. Lógico que tem uma regra, tem o que precisa fazer. Se controla, mas tem uma margem ali, né? Porém, a essência, na minha opinião, tem que ser o que ela é. Eu não vou mudar ela. E aí vai ser muito mais fácil o trabalho, vai ser mais prazeroso e vai ser muito mais reconhecido pelo dinamismo. Porque o resultado, você tem autenticidade. Então, dias difíceis, problemas difíceis, a gente cria também. Você pega, sei lá, o Juliano, que ele leia, seja... O cara comprava um merchan no programa dele e falava pra agência, pode ser mais ou menos o texto assim? Porque ele lendo é ruim. Deixa ele ser engraçado, você vai vender mais. O cara, vai, vamos ver. Meu, adorei. Então, assim, tem ali uma identidade ali dele, daquele apresentador. Então, difícil ou fácil, pode ser que a gente se torne difícil, né? Então, o Sérgio, o que ele tem de bom, apesar que o Sérgio já vem, traz ele faz um papel ali como apresentador, então ele já sabe o jeitão. Pra que eu vou mudar? Eu já vi muito, sabe que eu vi muito? Eu ficava indo nos programas, ficava vendo o diretor trabalhar. Eu cheguei aqui, eu tinha que dirigir o programa. Sim. Fazia parte da minha escola, ia lá ver o Vildomar, Boa Noite Brasil na época, era diário à noite, ao vivo, eu ia lá, como é que ele trabalha? Como é que ele faz um switcher lá? Como é que a equipe dele trabalha? Eu ficava lá. Isso foi minha escola também. O que eu via? As pessoas moldando as outras, entendeu? E aí não fica agradável, aí fica uma guerra, o cara, pá, no intervalo, o cara, pô, mas você fica toda hora, eu tenho que cantar, sabe? Fica aí volta sorrindo, não tá sorrindo, o cara tá puto ali, né? Então, assim, eu acho que eu criei uma maneira de trabalhar, eu trouxe e não me arrependo. Que às vezes vinha a crítica, eu falava assim, tá, cada um tem um jeito. Não adianta, eu não vou imitar ninguém aqui. Eu não vou dar porrada. Se eu imitar a Marlene Matos, eu vou chegar xingando. Se eu imitar o Paulo Trevisan, eu tenho que falar palavrão. Então eu sou o João, eu sou desse jeito. Você foi coletando para criar depois o seu estilo. Então, neurolinguística para a equipe, neurolinguística para o apresentador. Ele tem que estar bem, maravilhoso, tem que estar ali, tá com a história aqui, não no TP. Então tem que estar tudo aqui. O técnico, tem que estar tudo. O cara com o coração presente. Quando você está falando, às vezes a minha reação também é importante. Então o cara presente, ele dá a reação do outro, da concordância, do choro. Sei lá, ele fecha o câmera. O diretor de corte, que é o que vai falar com os câmeras, às vezes não precisa nem pedir, porque o câmera está tão imbuído, está tão gostoso aquele ambiente, né? Que ele quer a melhor cena, ele quer ouvir no fone. Quantas vezes no fone eu falava, sei lá, um cara fazia uma atitude bacana. Então, muitas vezes não é corrigir o errado, é elogiar o certo. Então, assim, 2, sensacional, cara. Putz, você foi demais. O 2, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6 estão ouvindo. Vão querer também. Entendeu? Então é muito mais o pensamento positivo, a mensagem positiva, do que você. Ô 3, pô, você tá dormindo, cara. Você tá dormindo? Ó, vai, meu, ele tá vindo, sabe? Então, você cria o benchmark, né? Então, quantas vezes eu não falei pro diretor de corte que o diretor fica aqui, o diretor de corte do meu lado. Ele tá com o fone aberto falando com os câmeras. Eu falava pro diretor de corte, mas para eles ouvirem, né? Eu falava, meu, que legal, está sensacional esse programa. Entendeu? Então a neurolinguística é isso, é você jogar coisa boa para consertar às vezes o errado. Entendeu? E eu tive muito resultado com isso. Então você pega a Gisele Alves, que veio da novela, colocaram ela no jornalismo. E ela tava lá, lendo TP, saía, e nos bastidores ela e brincava, tirava sarro, moleca. Era outra pessoa. Moleca, ela ia lá, sabe aquela que vai lá e joga, não é, Borel? Gisele, fala aí, Borel. Fazia, Borel, vem aqui, ao vivo o programa. Borel, vem aqui, vem dançar aqui, Borel. Ele ficava vermelho. Então, assim, o que eu via nela? E eu que fui lá, falei pro dono da TV, falei, cara, vamos colocar ela com o Fatioli. Porque o Fatioli não vai já vir, tem um jeitão não dele, vai vir um merchan pra ele fazer de coisa feminina, porque ele é bonachão e tal, ele é bom.
Só que, porque eu queria tirar ela do jornalismo. Eu falei, cara, vamos pôr ela junto com o Fatioli. O Fatioli é brincalhão. Imagina os dois juntos, vai ser um programa sensacional. Cara, todo mundo elogiava. Todo mundo brincava. Então é a pessoa certa. No jornal ela tava lá angustiada. Eu falei, você gosta do jornal? Ela, não gosta. Vim Só aqui, cumprindo o protocolo. por causa do emprego. Quando ela foi pra lá, ela virou dos avessos aquela TV. Entendeu? Aí entra aquela questão que você falou inicialmente, a paixão. Paixão, ela se encontrou. Entrevista ela até um dia, eu convidar. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo vivo. A energia dela é tão boa que as pessoas fazem questão de mandar mensagem e falar assim: olha, fala para essa apresentadora que meus dias mudam depois do negócio. No meio da pandemia, o que eu fiz? Só ficou ela, porque ela era mais nova, os Fatioli, tudo tinha que ficar em casa, né? Pessoa do grupo de risco. Eu falei, pô, a TV falou, ó, precisamos manter pelo menos um programa. Então mantém a Gisele, que é mais nova, né, que não tem muito risco, 2 câmeras, 3 câmeras ficam em casa, 2 ficam aqui, aí fiz aquela força-tarefa. Aí, como ia fazer um horário totalmente diferente dos outros, para ela não apresentar o programa da Nani, ia ficar assim, né, tô aqui apresentando o programa, ai Nani, não. Vamos fazer um novo programa. Temporariamente, nossos programas vão estar... Né, foi o Dias Melhores? Dias Melhores. Então, temporariamente vamos ficar em casa, então nós vamos fazer um programa, aí criamos Dias Melhores. Vamos falar de coisa boa. Aí começava todo o programa, aí isso bolou ela, só, não tinha mais ninguém para bolar isso aí. Nós vamos fazer o seguinte, você vai começar todo o programa, a gente não pode dar as costas para o que está acontecendo, tá todo mundo em casa, estava naquele auge do negócio. Vamos começar falando assim, ó, a gente sabe que existe um problema, mas nessa 1h30 agora, nós não vamos falar desse problema. Nós vamos trazer solução, isso é muito bacana, entretenimento. Porque é uma época que era só tragédia, gente. Pra quem vai no YouTube e vê Dias Melhores, que programa divertido. Bem legal. Começava dançando, ela já começava com música, dançando, falava essa frase, chamava a vinheta, da vinheta já vinha dançando. E aí vinha, entrevistava pelo telão, eu que gosto de motorhome, a gente começou a entrevistar pessoas. Onde você tá hoje? Ah, eu tô na Croácia. E ela divertida, joguinho, sabe? Adivinhação aqui no telão. E as pessoas falavam, gente, que maravilha, a gente não aguenta mais ficar em casa, mas chega a hora do programa... É legal. Isso é o nosso papel, né? Então, eu acho que a identidade das pessoas tem que ser respeitada no projeto, né? Então, para dirigir fica mais fácil, né? Para produzir, acaba o projeto, não precisa ser moldado. Mas eu vou te falar, não falando mal de ninguém, mas eu acho que antigamente tinha muito ego do diretor. O diretor era o showman no estúdio. Eu gravando, andava com pastinha. Então tinha, sabe, o arquétipo do diretor. O diretor tinha que gritar, ficar bravo, andar com os papéis na mão. Até, isso tem até sátiras, assim, tem até... Porque era isso, né? Não falava com os câmeras... Sabe, era o cara, o bravão, o dono da verdade, e ó, não, faz de novo, volta lá, não gostei, vem falar um pouco. Tinha que dar um pitaco para mostrar o trabalho dele. E muitas vezes a gente trabalha em silêncio. E como foi para você se adequar a essa transformação da TV para hoje o digital, que é extremamente forte, os conteúdos, os podcasts? Sim. Como foi essa transição? Eu acho que você tem que entender o novo. Exato. Né? Teve um momento que eu comecei a gostar, a ver. Quando eu comecei a falar no meu meio, não, vou sair da TV, tô pedindo para sair, daqui uns meses vou sair. Eu quero montar para os caras, pô, mas você vai fazer vídeo de YouTube, você vai fazer um estúdio para YouTube, então ficou meio um preconceito, assim, né? E isso eu tô falando de 5, 6 anos atrás, é muito rápido. Hoje já tem um que é meu sócio. Entendeu? Numa unidade. Tem outro que grava aqui como cliente. Você entendeu? Mas então primeiro a gente precisa estar disposto, deixar o ego de lado, entender o processo e o novo veio, né? Primeiro lugar, a minha profissão em podcast não existe. Diretor de conteúdo não existe. Exato. Você não vê um podcast com diretor. Agora, vamos fazer a pergunta 2. O que a gente precisa fazer? Eu procuro fazer, passar um pouco dessa visão para eles, para o técnico, porque é ele que vai estar aqui. Né? E na mentoria, passar um pouquinho para cada um. Qual é o papel do apresentador? Sabe aquela pessoa difícil que não está respondendo?
eu tenho que capacitar as pessoas. Sabe aquela pessoa que fala pouco? É isso que você faz. Sabe? Porque lá no ponto a gente falava, ó, a gente ajudava, né? A pessoa tá falando muito pouco. Então vamos fazer o seguinte, aí lá, ó, fala para ela falar da tal e já jogava na tela. Uma matéria que ela, sabe? Então você Tinha que caçar coisa jogava a ali. coisa na hora ali, né? Ou tá falando muito, então vamos dar, vai num corte. A hora que ela dá uma respirada, você corta e vamos pro break. Sabe? Então você ajudava a pessoa. E hoje não. Hoje na mentoria a gente capacita as pessoas e ela já cresce por ela. Ela depois vai usar isso aí sempre quando possível, né? Quando precisa. Então, entender o mercado, estudar o mercado. Eu comecei a assistir bastante coisa, bastante conteúdo. Vai entender, vai gravar. Eu nunca gostei de foto com bastidor de artista. Eu não babava ovo para tirar uma foto com a pessoa. Você imagina hoje dar entrevista, fazer o meu podcast. Por quê? Porque é um novo, eu preciso experimentar, eu preciso entrevistar alguém, eu preciso ser. Tudo isso faz parte de entender o negócio. E como foi sair de bastidor para frente? É complicado. Primeiro que eu falo na mentoria, sempre começa a mentoria assim, ó, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, ninguém se sente confortável gravando, tá? Até o apresentador tem um friozinho, ou tem um, né, eu tenho até um trabalho que chama Emoções em Cena, eu entrevistei, sem eu aparecer, mas eu fiz uma conversa bem do ser humano mesmo, com todos esses que eu falei. Hermano, Fatioli, Fernando Vanu, todo mundo, falando como tirando a máscara do apresentador, o ser humano, tá, me fala. E é outra coisa. Ali é um personagem, né? Então, quando a gente, na mentoria eu sempre falo, todo mundo se incomoda. Então, ir vir para frente do vídeo é bom, mas é ruim e é maravilhoso, né? Então, você tem um treinamento também emocional, né? Isso serve para as reuniões, para tudo, né? Serve para você esse ato de estar se comunicando. Para a vida. Para a vida. Aí você passa a prestar mais atenção em outros projetos. Então, daí não é só o conteúdo, é como foi feito, como fazer. Então, você, na sua meta, com isso, não é estar aqui simplesmente. A gente já se conhece, então a gente pode conversar. Não, a sua meta e a minha cumplicidade hoje aqui é que outras pessoas se beneficiem. Então é um negócio muito mais nobre do que só uma entrevista. Sim. Né? Então isso também, poxa, até como a gente está falando, a gente quer que seja o melhor para a pessoa. Eu quero resumir para que seja agradável, para que ela também, se ela tiver um sonho de ir para a TV, vai. Tem problemas, tem gente difícil, vamos aprender a lidar com gente difícil. Então esse objetivo é comum. Né? E isso é um exercício, né? Você sabe que há um ano atrás, quando eu comecei o Arte de Vencer, eu idealizei ele de um jeito, né? A minha missão era transmitir mensagens, conteúdos, ajudando pessoas que... Eu conheço muitas pessoas que tinham medo, principalmente de empreender. Eu queria mostrar que o empreendedorismo é um caminho muito interessante para... O brasileiro, ele tem muita habilidade para empreender. E você sabe que no final, eu acho que nesse um ano, eu acho que quem foi o maior beneficiado disso tudo fui eu mesmo. Sim. Porque o que eu aprendi com as pessoas que passaram Quantos por episódios aqui... tem? Quantos tem, Daniel? Uns 50 já? Por aí? Já perdeu a conta. Deve ter mais ou menos uns 50, mais ou menos, né? Então, assim, pela quantidade de pessoas, os novos amigos que eu fiz, as pessoas que eu tenho contato hoje, te abre a mente para tanta coisa que você vê o quanto você evolui até como pessoa, como empreendedor, como até em pensamentos, você muda algumas opiniões. Então, é muito bacana todo esse aprendizado. E o melhor ainda é você ver a repercussão das pessoas que acompanham. Eu vejo os seus vídeos, né, a quantidade de views, pô, você pega uns cortes, quantas pessoas se impactaram com aquela frase, com aquela maneira de ver a vida daquele jeito, né? Pô, isso é muito legal, né? É nosso papel, né? Não é? Você deixa alguma coisa, né? E a PKT Studio nasceu em que ano, em que época? Foi justamente nessa transição do seu pensamento, quando as pessoas queriam sair na TV?
É que eu comecei a ver, em primeiro lugar, eu comecei a ver que muitas pessoas queriam ter o seu produto, ter a sua autonomia para bater um papo, né, para dialogar. 2018 para 19, mas ainda não tinha Não foi o boom podcast, não ainda. tinha. Tinha conteúdos. E eu comecei a ver, puxa, o YouTube, eu tô vendo tanta coisa legal. Eu acompanho, meu entretenimento está no YouTube. E eu trabalhando na TV, fazendo jornal, mas já não assistia tanto jornal. Fazendo programa de entretenimento, mas meu entretenimento jamais era na hora que eles querem exibir. Sim. Eu seguia muito também as pessoas de motorhome, né, de viagem. Eu falei, meu entretenimento. Então, o entretenimento via rede social está crescendo. E eu ouvia falar lá nas feiras que isso ia crescer muito, né? Aí eu, como produtora de vídeo, que a Overmedia é a minha produtora há 34 anos, fazendo vídeos, tal, aquele formato de produtora, né? Vinha sempre pessoas falar, ai, quanto que você cobra? Eu queria fazer um canal para falar disso, para fazer culinária. E eu ia fazer orçamentos, Era um era caro. muito barato para mim. Eu falei, nossa, mas não vai compensar. Eu tentando espremer o orçamento para dar certo, porque a pessoa era maravilhosa. Puta, mas não dá. Puta, é complicado fazer, é muito trabalho fazer tal. E eu via que para a pessoa era muito caro. É. Então eu falei, não fecha a conta. Aí vinha outra, aí vinha outra. Uma hora eu falei assim, eu como propósito de vida, eu queria, penso em fazer minha turnê de vida, viajar, ter um projeto de viagem. Eu não quero parar. Então, na minha viagem eu vou fazer algumas coisas, estava fazendo um documentário. Porém, eu queria deixar aqui, eu vou tentar empreender no que eu sei fazer, né? Eu posso ajudar muito nisso. Eu não vou vender carro, eu não vou fazer agora me reinventar como empreendedor. Eu quero empreender no meu ramo. Aí eu tive uma ideia, porque muitas pessoas estavam, empresas, querendo montar estúdio dentro da empresa. A primeira que eu montei foi uma escritório de advocacia, que foi ainda muito tempo atrás. Foi lá em 2014. Eu montei uma câmera que ele dava pra fazer um boletim, que é um Sérgio Vale, que faz conta corrente e tudo. Sim. Cara, é maravilhoso, a MB Associados, um escritório de advocacia, um time, sabe? Então a gente montou lá um setzinho com luz e tal. Depois vieram outros, eu preciso montar uma cabine, montar uma cabine de áudio. Eu falei, e se eu te. Pô, é caro para montar, e aí tinha que treinar o pessoal deles. Aí, João, não dá para você treinar outro, porque aquele lá pediu a conta, eu tenho que treinar. Eu falei, puxa, as empresas estão querendo muito isso. Sim. E agora também tá vindo um pouco de podcast também querendo isso. Eu falei, e se eu montasse um lugar onde fosse muito barato? Não digo barato de qualidade, fazendo mais ou menos, não, fazer um super estúdio, um estúdio de televisão. Só que eu achar um caminho, ou achar um patrocinador para patrocinar essas pessoas, uma parte, outra parte. O primeiro foi isso. Então eu pego uma marca, patrocino metade do seu para você não ter que pagar muito. Mas é difícil arrumar o patrocinador, tal. Eu preciso baratear isso, para que isso seja mais fácil para as pessoas. E aí barateando com o volume, eu ganho no volume e aí o negócio anda. É uma luta por dia. Então vai para 6 anos. É uma luta por dia, porque as coisas vão mudando, o equipamento é caro, aí você tem que tá quase indo bem, você meio, putz, vai ter que dar uma modernizada agora aqui, vai ter que pôr o chão, vamos fazer mais umas coisas para trazer mais novidade, vai uma lousa eletrônica, tudo vai muito gasto. Que eu queria que tivesse aqui condição da pessoa vir gravar e não perder tanto tempo. Uhum. Perder tempo com a gravação, não que monta, desmonta, aí tem que ajustar, não. Fosse tudo muito prático, inovador, que tivesse cenografia, né, que dá para inovar, dá para mexer, não fosse uma câmera que tem que estar um ser humano, aí atrapalha, ele fica se mexendo ali, atrapalha, então que fosse moderno, né? E aí que eu vim planejando, aí o maior custo de uma produtora, o lugar, porque o lugar para o meu cliente, que é empresas, eu tenho que estar em endereços caros de São Sim. Paulo. Aí eu tive uma ideia de fazer num coworking. Só que no que eu criei coworking, a ideia, o projeto, escrevi, desenhei, cotei e comecei a visitar alguns coworking, veio a pandemia. E aí eu não poderia mais, o coworking meio que fechou, aí não parava mais, eu achava que era 3 meses resolvia o negócio, não é. E aí eu fiquei focado na TV, que o jornalismo meio que deu uma aumentada, né? Eu fiquei sozinho lá na TV dirigindo tudo e tal.
E aí comecei, e numa dessa eu pesquisei eu falei, o cowork não vai dar certo, né? Eu pesquisando, eu vi lá uma matéria que uma dor, né, que o shopping center mundialmente estava caindo a sua ocupação. E grandes shoppings no Japão já estava tendo uma ociosidade além dos 50% das lojas, que já começa a ficar inviabilizar já como passeio. Sim. O cara vem passear, cada uma loja que ele passa e vê uma vitrine, ele passa 5 fechado. Fechado, né? E isso é mundial, isso vai crescer, isso vai não sei o quê. Falei, opa, então de vez de coworking, os shoppings até acabar e fechar, não vão, né, por muitos anos vai ter que se readequar. Eu falei, por que não então eu tentar fazer uma parceria com o shopping? O maior custo de uma produtora é o lugar. Se eu conseguir o lugar, já o meu preço, já a minha facilidade para projetos até que não sociais, né? Hoje a gente faz aqui vários projetos sociais que a gente banca, é a nossa contribuição. Então tem Casa Hope, tem Change for Good, várias ONGs que fazem um trabalho lindo, estão aqui. Né? A gente gravou agora essa semana aí um radialista que é deficiente visual. Quer dizer, a gente abraça uns projetos que, graças a vocês que usam, a gente também consegue também trazer projetos que não teriam condições, né? Então virou um propósito. Falei, não, aí vai. Aí outra coisa que dá para baratear, diminui os funcionários e põe câmera robótica. Só que a câmera robótica é mais cara. Então vamos arrumar uma marca que queira estar no shopping, porque a gente está no shopping e vira um showroom deles. Aí consegui uns descontinhos ali para poder falar no começo, mas até hoje não virou muito, mas a gente foi na câmera robótica, vai, parcela e vamos fazer. Cenografia, a acústica da Lady Tex, que é uma patrocinadora nossa. Então eu não gasto com cenografia dessa de acústica, das nuvens, né, tal. Então de vez em quando a gente renova, agora vai vir umas coisas novas. Então assim, a gente consegue, porque eles também se beneficiam, eles também usam aqui a Isolar, que é uma grande parceira, foi a nossa primeira colaboradora, colocou as fachadas no shopping acústica, né, para não ter perigo de alguma criança gritar, alguma coisa. Tem umas fachadas acústicas que é cara, o vidro acústico é maravilhoso, mas ele tem um valor diferente do outro vidro, né? Para quem não conhece, a gente tá dentro de um shopping, enquanto a gente está gravando aqui, as pessoas estão circulando, param, ficam Vira uma observando, atração. vira uma atração. As pessoas, quantos passaram? Quem que tá gravando agora? Que eu fico muito lá fora, né? Eu fico no café ali, que também tem o ecossistema do shopping, né? O café, o banheiro, o estacionamento. Eu não ia conseguir um imóvel com 2.000 lugares para estacionar. Verdade. Eu consegui, né? Eu consegui. Um cafezinho, Um cabeleireiro. cafezinho, tem 5 marcas de cafeteria aqui na minha recepção, né? Então, o ecossistema também funciona. Então, comecei a pesquisar e a gente chegou nesse modelo de negócio. Vamos para o shopping é nosso parceiro, ele fica contente. Ao invés de uma loja com tapume ou fechada, ela tem a gente, trazendo pessoas relevantes, assunto, artistas, né? Você trouxe aí o Leão Lobo a semana passada, né? Então é legal pro shopping. Ele veio, ele toma um café, ele tá andando nos corredores, então acaba sendo bom para todo mundo, né? Então acho que a gente conseguiu fazer o meio de campo para ser acessível e você ter quantidade, porque o algoritmo quer que você grave sempre. Exato. Quanto mais você vai tendo a cadência, você vai melhorando a cadência, ele vai te melhorando, porque ele quer isso, ele quer um produtor. E aí quando a pessoa fazia uma vez por mês, por causa do valor, pô, aí ele não vai bem, a gente não vai bem, o negócio fica Esfria, né? esfria. Né? Então acho que a gente foi escrevendo o projeto, até hoje a gente vai, agora o algoritmo mudou, então vamos mudar agora a sala, vamos fazer algumas coisas, né? Então eu acho que vem dando certo, a gente consegue ver bastante gente gravando, ainda é uma luta todo dia, né? Não tem refresco aqui não. Mas eu acho que qualquer negócio. Eu acho que o que vale, né, que nem TV, o que vale é a cena, né? Então, o importante, né, a pessoa fala assim, chega numa TV e fala, mas vai gravar, vai. O que importante é você olhar no monitor e ver o que você está entregando, né? O enquadramento ok, a mentoria, o treinamento dos técnicos, tudo no final das contas ter um processo bacana, né? Você sabe que nós já trouxemos várias pessoas ligadas à televisão, né? Tanto da Jovem Pan, da Band, da Rede TV, de várias emissoras. E é impressionante para esse pessoal que está acostumado com a televisão, com a qualidade.
quando eles recebem o nosso episódio, Aham. eles elogiam bastante. Eles Sim, elogiam sim. bastante mesmo a qualidade do áudio, É, da iluminação. Eles ficam encantados com a estrutura aqui sim, também da PKT, sim, ficam maravilhados, sim. principalmente pelo fato de ser em shopping, que Shopping, eu acho que é bastante inovador, sim, é um grande atrativo sim, também. Então é muito legal. E eu queria aproveitar e fazer um convite para todos que estão nos assistindo. Eu acho que é muito importante para o nosso país, para a nossa sociedade, cada vez mais pessoas gerarem conteúdos, mais pessoas exporem as suas ideias, debaterem determinados temas. Teve uma entrevista para mim que foi um pouco impactante, que você até esteve é, presente, que foi o Dr. Bactéria, sim, porque ele é um cara que participa de vários programas de televisão, podcast, está sempre na mídia e a cada entrevista que ele dá parece que é uma pessoa nova que está ouvindo, né? Então, assim, a gente precisa ter muita gente conteúdo relevante, replicando e né? replicando o tempo É, inteiro, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas já tem tanta coisa sobre tal tema, por que que eu vou fazer só mais um, né? é, Entre. Eu acho que né, existem outros podcasts da área de empreendedorismo aqui também sim, na PKT, mas cada um com a sua característica, um enriquece o outro, eu sim, acho muito sim, legal. Eu acho que quanto mais pessoas trouxerem para a sociedade esses sim, conteúdos de qualidade, principalmente esses que vão fazer você refletir sobre o seu momento, sobre a sua sim, carreira, sobre a sua vida, seja no que for, eu acho que é muita valia. E outra coisa, né, que eu acho admirável na PKT, porque é o que você falou, muita gente quer gravar os conteúdos, começa a buscar, como eu, é, inicialmente, antes de conhecer a PKT, busquei outros estúdios, é, ainda tem muito estúdio com custos ainda aham, elevados, aham, né? Então, assim, e muita gente acaba fazendo em casa, né? Aquela sim, produção amadora. E eu fui é, um deles. Eu, na aham, minha empresa, você falou das é, empresas montarem estúdio. Lá dentro do espaço da audição, eu montei um pequeno estúdio para fazer aham, minhas lives lá, mas sim, nada relacionado ao podcast, é mais sim, para a empresa mesmo, né? sim, Mas era extremamente amador, não é, tinha uma qualidade bacana, né? E a partir do momento que você tem uma estrutura incrível como a PKT, uhum, com pessoas que têm know-how, né? Como o Borel, toda a equipe, uhum, você que dá toda a orientação para que a gente faça e entregue um sim, resultado de qualidade, eu convido todo mundo a realmente traga o seu conteúdo. Se você já faz conteúdo, traga, profissionalize trazendo seu conteúdo uhum, para dentro do estúdio, com sim, a qualidade que ele merece. sim, E se você quer fazer conteúdo, mas tem medo das câmeras, tudo, eu queria que você é, falasse um pouquinho das suas mentorias também. Você já falou um pouquinho, mas sim. queria que você falasse um pouquinho É, a mais. mentoria eu acho que ela não tem um padrão, ela tem a sensibilidade de ver que cada um precisa, às vezes, atuar nessa pessoa, entender certas coisas para se comunicar melhor, né? A comunicação na frente da câmera, ela tem uma diferença, né? Então tem gente que fala muito bem numa palestra, mas quando vai gravar tem uma certa trava, né? Tudo isso é impactado por vários momentos da vida da gente, né? Então é muito legal, né? A gente vê a nova geração, ela tem um tipo de problema. E todos que já você vai descendo as gerações mais antigas, né? Nós assim mais para lá, é exatamente a mesma trava, É, né? Então, as gerações que já nascem sempre se gravando, ela vai de um lado que nós fomos analógicos, né? Não viemos disso, né? Então a gente vem com outra trava, né? Porque sempre ouviu que era difícil, que quem ia lá era o artista, sabe? A imagem de quem ia para uma televisão era uma coisa absurda, né? Então você cresce com aquilo lá. E essa trava vai ficar, né? Algumas coisas emocionais ficam, né? Então o que que é? Ter sensibilidade. Tem gente que um encontro tá tudo certo, tem pessoas que com 10 encontros começa e isso muda a vida da pessoa, né? Eu tive um relato aí de um médico que não fez a mentoria para fazer podcast nem para gravar, mas a gente usou a câmera porque reproduz o foco de atenção. Quando você liga a câmera, liga a luz, se falar que está ao vivo, tudo isso vai colocando pressão na pessoa. E o problema é a pressão, né? Quando você está o medo de ser julgado, né? Você está falando aqui, é, você sabe que 10 mil pessoas já logo de cara
quando já vai assistir. Então 10 mil pessoas, se você colocar no shopping aqui, quase não cabe. É muita gente, né? Então você fica com medo do julgamento, com medo de errar, e aí você tanto tem que trabalhar a parte emocional de diminuir o julgamento, quanto também a parte de como se comunicar, né? Qual é o dinamismo que você vai fazer, não ser redundante, ser eficaz. Aí é uma outra coisa que tem que trabalhar cada um no seu momento, né? Sim. Eu acho que isso é legal. Não tem, por mais que eu fiz aí um guia, você em cena, né? Um livro que tem os tópicos, né? De cada situação. Então são 250 páginas, mas é para poder ajudar, porque na verdade cada um é uma história, né? Precisa de prática, né? Precisa. Começa fazendo e vai estudando, vai aprimorando. Não, e o legal, para mim é mágico, você pegar uma pessoa que tem uma dificuldade, que incomoda ela, que ela precisa para crescer no trabalho, até na própria família, comunicação. Ela precisa destravar um pouco. E você, em neurolinguística, eu aprendi algumas coisas que a gente consegue fazer com que ela mude o conceito do que é se expor. Né? Então é muito gratificante, assim. Eu era um desses. Até a faculdade, eu era aquele que fazia o trabalho para não apresentar. Você fazia e você, o amigo que apresentava, a sua parte é apresentar. Então você vê a transformação, não aqui pro podcast, a transformação, a pessoa fala, meu, outra vida. Hoje eu chego numa reunião de negócio, ou na reunião com meu chefe, meu superior, o meu posicionamento, o olhar deles para mim mudou. Antigamente eu era um coadjuvante, ficava ali, né, assistindo a reunião. Hoje eles já falam, e aí, eu já tenho uma importância na reunião. Pô, eu ouvi isso da pessoa. Sim. Mudou, eu fiz uma mentoria para o podcast, só que o que mudou foi na reunião. Ela falou, eu chego lá, hoje eu tenho voz. Antigamente eu me escondia, tipo assim, não me achem aqui. Se eu ouvir isso, é muito legal. Se eu ouvir um médico que acabou de fazer a mentoria para poder dar entrevista quando for preciso, para se posicionar, porque ele é, né, um médico que vai abrir uma grande clínica, e ele falar, mudei, nossa, é demais, né? É gratificante. Sim, né? ainda mais no mundo dos negócios, cada vez mais os proprietários, os CEOs, os presidentes têm que se expor cada vez mais. A sociedade quer ouvir essas pessoas. Então é importante que todo empreendedor realmente trabalhe essa arte da comunicação, né? Que hoje é inevitável. Eu, particularmente, nunca gostei de gravar vídeos. Nunca. Mas teve um momento que eu falei assim, é necessário, né? Só que aí você vai pegando gosto pela coisa. E aí depois você quer dar mais voz a isso, né? Então, depois veio o podcast, depois vem outras coisas, né? Então, isso não, que e hoje, é legal. Hoje eu vejo clientes que têm o podcast e já falou, não, agora eu vou fazer, vai acontecer agora, a gente vai começar a semana que vem produzir uma série de videoaulas, porque no negócio desse profissional, a comunicação melhorou, agora ele já se entusiasmou, ele vai fazer uma série de videoaulas, porque a parte contábil, então até dentro da empresa dele, Pro segmento dele, ele consegue vender ele cursos, contratava alguém para tudo. fazer, agora ele vai fazer o treinamento, ele vai falar sobre reforma tributária, né? Então olha como o posicionamento dele dentro da própria empresa e dentro do negócio vai se tornar mais relevante. Antigamente ele pagaria para uma pessoa ir lá fazer o papel de jornalista e fazer. Sim. Né? Hoje não, é o nome dele, ele é o dono do negócio, então ele vai falar sobre reforma tributária. Então, se isso não fosse importante, recentemente, dias atrás, a rede social abriu. Né? Então, hoje o Instagram passa a fazer parte da busca. Então, antigamente no Google você postava qualquer busca, o IA qualquer busca, não buscava o que estava dentro das redes sociais. Agora é diferente, hoje, né? Agora tudo que você tá lá no seu Instagram, no seu TikTok, todos os vídeos, os textos, tudo vai ser achado quando for buscar. Então a inteligência artificial que está buscando no mundo inteiro as coisas vai te achar. Então, hoje o seu conteúdo vai ser achado. Então, por quê? Porque é relevante. Sim. Né? Porque hoje está todo mundo se comunicando ali. Se você não tiver, você não existe. Né? Eu vi o depoimento de um médico que ao mesmo tempo eu fiquei feliz pelo meu negócio ser algo que vai ajudar, só que muito triste pelo depoimento dele. Eu falei para ele, olha, eu sinto pela dor, porque eu acho que é isso mesmo, eu achava isso, mas ouvindo ele é
um senhor, já está quase se aposentando, ele falou, mas não quero parar. Ele foi professor de faculdade, ganhou prêmios, achou uma pesquisa que ele ganhou prêmio. Um cara que tem uma vida na gastro, toda a parte gastro do ser humano, então o cara tem uma vida dedicada a isso. O depoimento é assim, ó, infelizmente agora, não desmerecendo os médicos recém-formados, que ele também tem a busca, eles também acharam mais fácil e sabe o tanto quanto eu para uma cirurgia, só que para falar, como relevância, eu queria estar aparecendo. O consultório dele é no meu corredor, ele cobra quase 5 vezes mais do que eu e está lotado, e eu tenho poucos clientes. Mas ele está no mídia, ele está no vídeo, ele está postando, ele está na rede social, ele é o famoso, ele é famoso na rede social, e eu? Ele falou. E aí eu ganho meus prêmios, tudo. E ninguém vai pesquisar no Google e vai achar minha estante. Olha que louco. Pois é. Né? Então, Hoje, se você não está no mundo digital... Ele falou, eu não sei fazer vídeo, não tenho Instagram. E agora, né? O recém-formado... Pronto, se ative para você. O recém-formado tem a sua importância, mas o que a gente faz para ajudar esse profissional que, ele deve ter uma experiência transformadora. Ele não tá sendo ouvido. E esse novo, se pesquisar, não vai achar ele. Mas é aí que é importante buscar as parcerias, né? Se você não sabe fazer, busca um parceiro que te auxilie nesse processo. Tem bastante caso que a gente incentiva a pessoa a se digitalizar. As pessoas que vêm lá do antigo, cara, se digitaliza mais, faz mais, cara, publica. Não é para aparecer. Temos que falar, não pode aparecer, não, né? Você tem que ser achado, você tem que existir no mundo virtual. Exato. Né? Então é esse meio termo que a gente está aqui, né? A gente está ajudando, você está trazendo pessoas aqui, muitos que são às vezes entrevistados também repensa quando sai daqui, fala, eu preciso falar com mais pessoas, eu preciso postar mais para eu também ter uma relevância. Tem muitos empresários que a gente entrevistou que estão há tanto tempo no mercado. Sim. E é a primeira vez que participaram de um podcast. Sim. E sem contar que até dentro da sua empresa você é bem sucedido como empresário, você é bem sucedido na família, mas dentro desses núcleos as pessoas te reconhecem diferente. Se você tivesse calado, e se você estiver aqui se expondo, falando, debatendo assunto, o próprio interesse seu de trazer e discutir assuntos muda, né? O seu filho vai ver diferente, a sua esposa vai ver diferente. Pô, não é uma pessoa que está ali só. Não, ele quer fazer diferença, ele quer ouvir, quer aprender. Isso também tem uma comunicação, né? Eu vou te falar que eu sempre fui avesso a aparecer. Hoje muita gente fala, João, que legal você está fazendo. Pô, que legal. Sabe, quem eu dirigi falou, cara, eu nunca imaginei que você ia entrevistar alguém, né? Porque você sempre não queria nem fazer foto nos bastidores, agora está... Cada momento tem o seu momento, sua necessidade. A gente precisa debater, a gente precisa falar, olha, também podemos te ajudar aqui, né? Se eu não falar, não sai, né? João, passa aí as redes sociais para quem quiser acompanhar ou contratar a PKT também para gravar seus conteúdos. Eu separo bem rede social, é assim, ó. Negócio do empreendedor, PKT Studio. O PKT Studio é negócio e empreendedorismo, né? O João Luiz, eu posto só coisa mais pessoal, muito João Luiz Borges. As viagens. João Luiz Borges. E as viagens, que é o meu propósito, até para conhecer, né? Eu vou fazer meus documentários, tudo é meu próximo vizinho. Então, quem quer ser vizinho na viagem, meu próximo vizinho. Tem Você em Cena também. O Você em Cena, que é a nossa mentoria, né? E a gente acaba convidando algumas pessoas também para falar um pouco de como é se expor, né? Como é fazer. Então a gente divide bem ali. Pode fuçar que a gente está ali. Legal. Obrigado, João. Eu que agradeço. Obrigado. E queria que você deixasse um recado final aí para quem está nos assistindo e dando aquele incentivo, principalmente para as pessoas que querem começar a transformar, tirar esse sonho do papel e gravar os seus conteúdos. Olha, eu acho que não é só puxar para o nosso lado, que é gravar conteúdos, né? Gravar conteúdos é legal, mas no fundo, acho que a gente hoje... e sempre foi, mas eu acho que muito mais hoje, que a comunicação é muito, muito forte, né? Você vê, solta um vídeo aí sobre um tema polêmico, já faz um burburinho. Então,
é a gente fazer parte. Para a gente fazer parte desse mundo, fazer parte do nosso bairro, da nossa sociedade, do nosso núcleo de amizade, a gente pode fazer algo, né? Então, gravar é legal, talvez seja uma coisa muito legal para você fazer parte, para você trazer temas, para você discutir, né? Não ser só o telespectador. Você também pode. Então, no meio da comunicação, hoje, graças a Deus, temos um espaço. Quem quiser discutir, vou fazer um canal só para discutir sobre TI. Ótimo, quem é de TI vai gostar, vai seguir. O algoritmo é muito importante na nossa vida porque ele segmenta e já organiza isso, né? Então eu acho que o mais importante é o que você está fazendo, é o que eu acho e procuro fazer. Vamos fazer parte, né? Vamos discutir. Eu, no meu caso, vamos dar espaço. Eu não posso, de repente, ir lá todo mês ajudar umas entidades, mas com o meu trabalho aqui eu abro espaço. Então o Change for Good impacta vidas, eu dou o espaço para ele impactar. A gente fez uma série agora recente que acabou sobre o racismo, agora ela está no impacto do meio ambiente, nós estamos dando voz para ela, estamos ajudando, né? A Renata faz esse trabalho bem feito, então a gente faz o que a gente sabe, né? A Casa Hope grava aqui, né? Até precisa gravar mais, porque eles deram uma paradinha, mas o espaço é deles também, né? Eles podem vir gravar. Então, vamos fazer parte, né? Vamos se comunicar, vamos debater assuntos, né? E fazer nosso papel na sociedade, né? Legal, parabéns por todo esse trabalho, muito sucesso, Eu que que agradeço. venha muitas novas unidades da PKT, do qual eu sou muito fã e muito grato também, que apoiou o nosso projeto desde o início, e que venha muitas unidades. Agora, a gente quer talvez até não acelerar unidades, mas a gente quer fazer muitas novidades no que a gente tem. A gente está pesquisando intensamente para trazer mais voz, sabe? Agora pegar as que a gente tem, né? Lógico, é importante crescer, mas agora a gente quer crescer também como dar uma impulsionada, porque isso está muito bacana. A gente precisa unir todos esses grandes projetos que, graças a Deus, estão aqui e fazer um negócio forte para todo mundo. Legal, bacana. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloca aí o seu comentário, o que você achou dessa entrevista e compartilhe esse conteúdo, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que estão querendo transformar os seus conteúdos, tirar do papel os seus projetos, para aqueles empresários que têm todo o potencial de gravar os seus treinamentos também, que eu acho que vai ser muito bacana conhecer a PKT Studio e também todo o trabalho do João, do Você em Cena, que é muito bacana, eu tenho certeza que vai dar um upgrade nos seus negócios e no seu projeto. Lembrando, só para não ser injusto aqui, o PKT são 22 pessoas, né, que fazem o PKT. Né? Então, a Renato, Fabiano, o Thiago, a Tainá, incansável Tainá, a Lívia, Borel, Lucas, então assim, os técnicos todos, né? Então, acho que existe uma galera também, né? Não é só o João. É tanta gente que eu não conheço todos ainda não, mas todos são espetaculares, né? É isso aí. E sem dúvida nenhuma que sem toda essa galera, nada disso aqui funciona como uma grande televisão também. É isso aí. Tem toda uma equipe gigantesca que faz a coisa acontecer. Sim. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!